Continuando a lei de execução penal, nós paramos no assunto livramento condicional. Nós paramos no artigo 139, dando início agora ao artigo 140, livramento condicional. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas no artigo 86 e 87 do Código Penal. Esses artigos dizem o seguinte: artigo 86. Revoga-se livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Esse aqui é a revogação obrigatória, pessoal. O tema é revogação obrigatória. Ele foi condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Não há mais possibilidade de recurso. Última instância, o juiz bateu o martelo, ele está livre, recorre. Então ele perde, revoga. Revoga, ele está revogado, perde o livramento condicional. Quando, primeira hipótese, houver crime durante a vigência do benefício, ele cometeu o crime durante. Vamos colocar sempre um prazo de 3 anos, hipotético aqui, 3 anos de livramento condicional. Durante esse período ele cometeu um crime, então vai revogar. E a outra hipótese é por crime anterior. Crime anterior, ou seja, ele estava naquele período de 3 anos, tranquilo, trabalhando, atendendo às condições impostas, mas vem a ser condenado por um crime que ele cometeu 10 anos antes. Então, vai ser revogado também obrigatoriamente. O artigo 84 diz que as penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito de livramento. Vai se somar as penas, elas vão ser unificadas para calcular esse livramento aí. Então, por crime anterior ou por crime cometido durante a vigência. Pessoal, neste caso de crime é revogação obrigatória. Mas nós temos a revogação facultativa, que está no artigo 87. O juiz poderá revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Olha que interessante. Nós temos na revogação obrigatória que o juiz deverá revogar quando houver crime. Ele cometeu o crime durante ou antes? Cometeu o crime, está em livramento condicional. Cometeu um crime, volta para a cadeia. Foi condenado a um crime que cometeu anteriormente, volta para a cadeia. Se for crime que leva à prisão. Se for crime que não leva à prisão, por exemplo, crime ou contravenção que não seja pena privativa de liberdade, o juiz poderá revogar. Se ele achar conveniente, ele revoga. Então ele pode também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações. O juiz deu uma obrigação, aquela obrigatória lá, ele deu para ele exigência obrigatória de não mudar da comarca. Ele mudou? O juiz pode revogar ou não. Ele pode só advertir ou pode revogar. O juiz deu uma daquelas ali obrigações, uma daquelas condições facultativas, não frequentar determinados lugares. Ele foi e desrespeitou. O juiz pode revogar ou não, pode só advertir ou pode revogar. Em quais hipóteses a revogação será obrigatória? Quando o condenado em livramento condicional, cometer crime antes ou anterior ao ato ali de livramento condicional. Parágrafo único. Mantido o livramento condicional, na hipótese da revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Então, mesmo quando houver aquela revogação facultativa e o juiz optar por não revogar o livramento, ou seja, condenado, você vai continuar na rua, o juiz deverá advertir ou agravar as condições. A partir de agora, 7 horas, você está dentro de casa. 7 horas na rua, você volta para a cadeia. Isso é o que? Agravar condições. Ou pode somente advertir. Mas uma das duas o juiz está obrigado a fazer, quando mantiver o livramento condicional. Artigo 141. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á como tempo de pena cumprida o período de prova, sendo permitida para concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Olha que vantagem, como é muito melhor essa situação. A revogação aqui, pessoal, foi mantida, ou seja, revogou, foi motivada por infração
anterior à vigência do livramento. Ou seja, eu estava aqui na minha liberdade condicional 3 anos, trabalhando, esperando só extinguir minha pena. Só que chegou minha condenação no crime que eu tinha cometido há 10 anos atrás, eu tinha esquecido. Mas não é tão ruim, porque eu cumpri 3 anos de livramento condicional. Estou no finalzinho da minha prova. Aqueles 3 anos que eu estive ali cumprindo liberdade condicional na rua, vai ser computado como se eu tivesse preso. Então eu vou poder utilizar aqueles 3 anos para abater na minha pena. Então, se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computa-se-á como tempo de pena cumprida o período de prova. O período que eu estava em prova, ou seja, em livramento condicional, vai ser computado como se eu estivesse preso, vai ser abatida na minha pena, sendo permitido o quê? Para a concessão de novo livramento, a soma do tempo das duas penas. Então eu vou pegar o tempo de pena que eu cumpri, vou somar ao tempo que ainda falta para cumprir, para fazer aquele 1/3. Então, olha que vantagem será. Será uma vantagem imensa. Agora, 142. No caso de revogação por outro motivo, aí complicou, porque pode ser falta grave, pode ser crime durante o livramento condicional. Não se computará o tempo de pena em que esteve solto ou liberado, e tampouco se concederá em relação à mesma pena novo livramento. Aqui complicou a vida do sujeito. O indivíduo estava cumprindo o livramento condicional e ele é condenado por um crime que ele comete durante o livramento. Então, aqueles 3 anos que ele ficou na rua não vai ser computado como pena. Ele vai ter que cumprir aqueles 3 anos que ele ficou na rua, que ele estava devendo, ele estava em liberdade condicional, e mais a pena que ele vai, esse crime que ele cometeu agora. E se for em relação à mesma pena, não terá direito a novo livramento. Aqueles 3 anos ali que você ficou em livramento condicional, você vai ter que cumprir ele todo. Não poderá ter livramento condicional naquele período e não poderá somar as duas penas para um novo livramento condicional. Então veja que complicado, veja que é muito pior. O que é melhor? O melhor é o indivíduo estar em livramento condicional e ser condenado por um crime que ele cometeu anterior, porque aí ele vai ter as duas penas somadas, todo aquele tempo de pena que ele cumpriu em livramento condicional já vai ser abatido para um cálculo de um novo livramento, então é muito melhor. Artigo 143. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário, aquele que anda de braços dados com o livramento condicional, ou de ofício pelo juiz. O juiz pode de ofício também conceder essa revogação e ouvido quem? O liberado. Em todas as hipóteses, o liberado será ouvido quando houver essa revogação do livramento condicional. O que é revogação do livramento condicional? Indivíduo, vem cá, você está preso, volta para a cadeia porque você não cumpriu aquilo que nós acordamos, aquilo que foi tratado, as condições que foram exigidas e você assinou ali no livramento. Tranquilo? Será decretada pelo juiz, será mediante requerimento do Ministério Público, primeira hipótese. Segunda hipótese, mediante representação do Conselho Penitenciário. Cuidado, o Conselho Penitenciário ele não requer, ele representa, ou de ofício pelo juiz, sempre ouvido liberado. São 3 possibilidades. Artigo 144. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou mediante representação do Conselho Penitenciário. Olha aqui entrou a Defensoria Pública. Por quê? É benefício pro preso, pode ser benefício para esse liberando condicional, para o condenado. Poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ou liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1 do caput do artigo 137 dessa lei, observado os incisos 2 e 3, parágrafo 1º e 2º do mesmo artigo. Pessoal, o indivíduo, o liberando, está ali trabalhando, só que ele trabalha no emprego que ele, das 8 da manhã às 5 da tarde, ele tem que pegar 2 ônibus e metrô. Ele não consegue chegar em casa às 7 da noite.
E existe essa é uma condição que o juiz colocou. Então, a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, sempre ouvido liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença. Pessoal, modificar sentença para melhor ou para pior sempre será ouvido ou liberado, devendo o quê? Esse respectivo ato decisório ser lido ou liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1 do artigo 37, etc, dessa lei. Essa parte final aqui não cai em prova, mas, só para não ficar dúvida, fala da cerimônia de livramento condicional, que nem acontece na prática, né? Inciso 1. A sentença será lida ou liberada na presença dos demais condenados pelo presidente do Conselho Penitenciário, que nunca está presente, ou na falta pelo juiz, que também não se faz presente. 2. A autoridade administrativa chamará a sentença do liberado para as condições impostas. 3. O liberando declarará se aceita as condições. Parágrafo 1º de tudo será lavrado e subscrito e por quem presidir a cerimônia, ou ele vai assinar, se ele não souber vai pedir alguém para assinar, e cópia deste termo será remetida ao juiz. Nós sabemos que se o presidente do conselho não puder comparecer, vai enviar alguém a seu mando lá para participar dessa cerimônia. Isso aqui só para prova. O que interessa aqui é a parte inicial. As condições podem ser modificadas. Então, ouvido sempre liberado, a requerimento do Ministério Público e Defensoria Pública. Defensoria Pública requer, Ministério Público requer, Conselho Penitenciário, ele representa. E o juiz? O juiz pode modificar de ofício. A revogação também, pessoal, na revogação vai ouvir o liberado, viu? O liberado será ouvido. Neste caso aqui, porque ele pode ser o principal interessado nessa mudança. E no caso de revogação, por causa da ampla defesa. Só toma cuidado no caso de revogação, quem pode ser de ofício, a requerimento do Ministério Público e por representação do Conselho Penitenciário. Isso no artigo 143, no caso de revogação. Agora, no caso de mudança dessas condições especificadas, aqui a Defensoria Pública pode também, porque pode ser mudanças que vão beneficiar o condenado. A Defensoria Pública pode requerer. Artigo 145. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar sua prisão, ouvidos o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, ficará dependendo de decisão final. O indivíduo ele está em liberdade condicional. Ele comete um crime, uma infração penal. O juiz poderá ordenar a prisão. É lógico, se for o caso de prisão, o juiz poderá ordenar, porque pode ser crime que não leva à prisão. O juiz, neste caso, poderá ou não ordenar a prisão. O que é importante você saber aqui? O Conselho Penitenciário sempre é ouvido e o Ministério Público. Cuidado, pessoal. Suspendendo o curso do livramento condicional. O indivíduo está preso, não quer dizer que revogou o livramento condicional, não. Suspendeu o livramento. Ele não está mais livramento. Está suspenso, cuja revogação dependerá de decisão final. Então, essa suspensão é provisória. O indivíduo está em liberdade condicional. O indivíduo comete um crime. O juiz prende. Revogou? Não. Suspendeu o livramento condicional. A decisão de revogação será após a decisão final sobre aquele crime. Tranquilo? Ou foi condenado. Aí sim, condenou. Não há mais possibilidade de recurso. Aí revogou o livramento condicional. Existe a suspensão, que é provisória, e revogação. Cuidado com prova, hein? Artigo 146. O juiz de ofício, a requerimento do interessado do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Ora, 3 anos de condições de livramento condicional, eu cumpri, acabou. O que acontece agora? O juiz pode, de ofício, sem provocação, ele pode decretar extinta a pena privativa de liberdade. Por quê? Porque ele cumpriu tudo, está extinta a pena. Mas o juiz esqueceu, então pode ser a requerimento do interessado. Ele próprio
ele próprio pode fazer um requerimento ao juiz para que ele julgue extinta a pena, para que ele tenha ali nos arquivos e no sistema que ele já cumpriu, não tem mandado de prisão aberto, não tem mais condições. Na hora que a polícia chegar para ele meia-noite lá na balada, não, filho, aqui, olha, pode consultar o sistema, já foi extinta a minha pena, não estou mais em liberdade condicional. Pode ser a requerimento do Ministério Público ou representação do Conselho Penitenciário. O que o juiz vai fazer? Vai julgar extinta a pena de privativo de liberdade, se expirar esse prazo de livramento sem revogação. Ele cumpriu os 3 anos, que é o exemplo que eu estou colocando sempre aqui, esses 3 anos de livramento condicional. Ele não foi revogado, então o juiz vai julgar extinta a pena. Tranquilo? Como que isso cai em prova, pessoal? Algumas questões aqui. A gente vai ler o enunciado, você pausa o vídeo, responda e a gente volta comentando. Sobre o Instituto do Livramento Condicional, assinale a afirmativa incorreta. Pausou o vídeo? Respondeu? O gabarito é a letra A. A letra A é incorreta. Olha, a obtenção do livramento condicional nos casos de condenação por crimes hediondos exige como requisito temporal o cumprimento de mais de 2/3 da pena pelo condenado primário e mais de 3/5 para o condenado reincidente na prática de crimes dessa natureza. Nós vimos, pessoal, que o condenado primário ele é 1/3, o condenado reincidente mais da metade, então mais da metade da pena. Vamos abrir o texto do Código Penal? Artigo 83. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que cumprida mais de 1/3 da pena, se não for reincidente. Se não for reincidente, mais de 1/3 da pena. Cumprido mais da metade, se for reincidente em crime doloso. Aqui abaixo nós temos mais de 2/3 da pena no caso de condenação por crime hediondo ou equiparado. Hediondo ou equiparado. Então, está errado porque nessa questão aqui é mais da metade. Letra B. Está correto. Tem como requisito temporal em regra o cumprimento de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Perfeito. Letra C. As penas que correspondem às infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. A gente viu isso. Soma-se as penas para calcular o livramento. Letra D. Se o liberado for condenado irrecorrivelmente por crime ou contravenção, a pena que não seja a pena privativa de liberdade, poderá o juiz revogar o livramento. Nós vimos isso. Revogação obrigatória. Na revogação obrigatória, em caso de crime. Crime anterior, revoga. Crime durante o ato, revoga. E se for crime que não leva à prisão? Por exemplo, crime artigo 28 da Lei de Drogas. Porte de droga para uso próprio, enquanto não for descriminalizado. Porque está para ser descriminalizado. Então, é crime, mas não leva à prisão. Vai servir pena social, pena de prestação de serviço à comunidade, etc. Neste caso, o juiz poderá ou não revogar o livramento. Certinho, então. Se o liberado for condenado irrecorrivelmente por crime ou contravenção a pena que não seja a pena privativa de liberdade, poderá o juiz revogar o livramento, é a facultativa. Letra E. A revogação será obrigatória se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do benefício. Perfeito, é a primeira hipótese ali da revogação obrigatória, ok? Então vamos lá. Próxima questão. Isso aqui é os textos do que eu acabei de comentar. Questão agora de número 214. Deferido o pedido de livramento... Desculpa, é do ano 2014, né? Deferido o pedido de livramento condicional, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. São obrigações que serão sempre impostas ao liberado condicional pelo juiz. Qual a resposta correta? Já pausou o vídeo? Respondeu? O gabarito? Letra A. Item 1, 3 e 4 são obrigatórios. Ora, condições obrigatórias. O juiz tem que impor, comunicar periodicamente o juiz a sua ocupação. Eu falei trabalho, relação de trabalho do liberado condicional é obrigatório. Item
3. Não mudar do território da comarca do juízo sem prévia autorização deste. Eu falei, mudar da comarca, condição obrigatória. Mudar de casa dentro da mesma comarca é condição facultativa. E o item 4, obter ocupação lícita dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho. Se for alguém que esteja em condições que não pode trabalhar, nesse caso não. Mas as regras, trabalho e mudar de comarca, condição obrigatória. As outras não. Recolher-se em hora fixada é facultativa, não frequentar determinados lugares, condições facultativas. Outra questão. Deferido o livramento condicional, a concordância do Ministério Público, a ausência do condenado à cerimônia solene prevista no artigo 137 da LEP terá como consequência. Por favor, releia e marque a sua resposta. Pessoal, essa questão é mais complexa. É a letra A correta, a não implantação do benefício. Por que não implantação? Vamos relembrar aqui. Artigo 137, olha, a cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado, etc, etc. Item 3, o liberando declarará se aceita as condições. Ele precisa declarar. Se ele não assinar ali que declara, se ele não declarar aquelas condições, se ele não estiver presente, não poderá ser concedido o livramento condicional. Imagina que o indivíduo esteja em liberdade. Saída temporária de 7 dias. Neste caso, é necessário que ele volte e assine primeiro. Então, a não implantação do benefício. Foi deferido o livramento condicional, com concordância do Ministério Público. A ausência do condenado àquela cerimônia, do artigo 137, terá como consequência, pelo menos para a prova, a não implantação do benefício, ok? Isso aqui caiu em prova de juiz em 2008, questão bem complexa, provável que não caia nada desse tipo na nossa prova. É uma questão polêmica, mas o correto é não implantação do benefício, com base no artigo 137, inciso 3. Questão de 2013, CESP. Assinale a opção correta em relação ao livramento condicional. Por favor, pause o vídeo, leia e marque a sua resposta. O gabarito é a letra C. A não reparação do dano causado pela infração penal, quando possível, impede a concessão do livramento condicional. Nós falamos sobre isso. O indivíduo tem condição de reparar o dano causado naquele crime e ele não repara, vai impedir a concessão do livramento condicional. Isso se encontra no artigo 83, inciso 4º. Olha, o juiz poderá conceder o livramento condicional desde que tenha reparado, salvo impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Então ele tem que reparar o dano, é uma condição para o livramento condicional. A gente leu isso lá na nossa aula teórica. Então está correto. Próxima letra. A letra A está incorreta porque a falta de natureza grave durante o cumprimento da pena privativa de liberdade interrompe a contagem de lapso temporal necessário para a obtenção do livramento condicional. Não, isso não. Falta grave não interrompe o lapso temporal para livramento condicional. Pode complicar na situação ali da saída temporária. Livramento condicional não existe essa previsão. Letra B. Terminado o período de prova sem a revogação ou suspensão do livramento condicional, não é possível o reconhecimento da extinção da pena caso se descubra que o liberado tenha sido condenado definitivamente por crime cometido durante a vigência do benefício. Não é isso que a lei diz. A lei diz que, terminado o período de prova, o juiz julgará extinta a pena. O juiz vai julgar extinta a pena se ela não foi revogada. Portanto, se até o fim do livramento não foi revogada a pena, extinta aquele livramento vai ser computado ali se ele for cumprir uma nova pena. Então é até a extinção. Isso está lá no inciso 90 do Código Penal e também na Lei de Execução Penal. Se até o término do livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. Existe a previsão aqui no Código Penal, mas também na Lei de Execução Penal, ali no artigo
146. O juiz de ofício, a requerimento interessado do Ministério Público mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se expirar o prazo do livramento sem revogação. Não está falando que é sem crime, não está falando que é sem falta grave. Foi revogado? Não, então está extinta a pena. Tranquilo? Então vamos voltar aqui para a questão. Letra D agora. O juiz detém o poder de determinar a fiscalização do cumprimento dessa medida por meio de monitoração eletrônica. Eu falei que isso aqui foi revogado. Não pode haver a monitoração eletrônica no livramento condicional. Letra E. A um reincidente específico em crime hediondo poderá ser concedido esse benefício após o cumprimento de mais de 2/3 da pena. Não. O inciso 5º do artigo 83 diz o seguinte: será concedida ao livramento condicional ao preso cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, os equiparados, que é tortura, tráfico e terrorismo, se o apenado não for reincidente. Se o apenado não for reincidente em crime específico nessa natureza. Por isso, está errado a nossa questão, a letra E. A letra C está correta. Para encerrar esse vídeo, próxima questão. Na realidade, temos mais duas, essa e uma última. Concedido o livramento condicional, por favor, leia e marque a resposta correta. Pausou o vídeo, respondeu. O gabarito é a letra C. O item 2 e 5 estão corretos. Item 2. O condenado declarará se aceitas as condições especificadas pelo juiz na sentença. Às vezes, ele não tem condição. Olha, o doutor, infelizmente, não tem condição de cumprir essas condições. O juiz vai aplicar outras ou vai não considerar o benefício. 5. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá ordenar sua prisão, suspendendo o curso do livramento condicional. Praticada pelo liberado outra infração penal, o juiz poderá, sim, não será obrigatório? Não, por quê? Porque essa infração pode levar à prisão ou não, então é facultativa. Poderá ordenar sua prisão, suspendendo, olha que legal, suspendendo o curso do livramento condicional. Se fosse revogando, estaria errado. Eu falei que ele é suspenso, só após a decisão final que é revogado. Então 2 e 5 está correto. Letra A. Item 1. O juiz não poderá modificar as condições por ele especificadas? É claro que pode. Item 3. O benefício poderá ser revogado se o liberado vier a ser condenado a pena privativa de liberdade em sentença recorrível? Está tudo errado. Na realidade, o benefício será revogado, deverá ser revogado, se o liberado vier a ser condenado a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a sua vigência. Item 4. Na hipótese de revogação facultativa, mantido o livramento condicional, o juiz deverá advertir o liberado. Sendo-lhe vedado agravar as condições? Não. O juiz deve agravar as condições ou advertir. Então ele vai advertir ou agravar. Está errado essa alternativa. Para encerrar o vídeo agora, sim, questão julga a afirmação abaixo. O juiz poderá revogar de ofício o livramento condicional. Certo ou errado? Se você marcou errado, dessa vez você errou, está correto. Artigo 143 da Lei de Execução Penal. A revogação será decretada mediante a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício pelo juiz ouvido liberado. Portanto, o juiz pode de ofício revogar o livramento condicional. Até o próximo vídeo.